Continuando o nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, por Divaldo Franco e o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 11. Os Justiceiros. Durante todo o tempo, nosso grupo esteve em atividade no hospital, inclusive inspirando os terapeutas e auxiliando-os no esforço gigantesco de atender aos pacientes que estavam chegando em número expressivo. Alguns eram reencaminhados ao lar, a fim de aguardar o pronunciamento mais significativo da doença, devendo retornar dentro de alguns dias, mas outros necessitavam de atendimento urgente. Enquanto se discutia quais os medicamentos de urgência para aplicar, num terrível combate entre políticos infelizes, indiferentes ao sofrimento do próximo, aos médicos tinham ordens perturbadoras dos diretores dos hospitais, que ora atendiam às exigências de uma como de outra autoridade diferente. Enquanto isso, uns pacientes pioravam, outros morriam. O desespero atingia as massas e as vibrações que invadiam o hospital eram de muito baixo nível, fazendo parte a raiva, o medo, a insegurança e as paixões desoladoras. Cumpria-nos inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, mesmo que pudesse apresentar algum efeito colateral. Cada momento aplicado na ação de crescimento interior, no cumprimento dos deveres retos, constitui valiosa aquisição para o processo de crescimento interior. Dessa forma, em atividades contínuas, com dias mais turbulentos e outros nem tanto, passamos o primeiro mês em nosso labor realizando as sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos mais perturbadores, como também das agressões de baixo nível à nobre instituição que nos albergava. Acompanhávamos preocupados o desenrolar dos acontecimentos. Enquanto baixavam os índices de contaminação em diversos países europeus, no Brasil a virose perversa encontrava campo aberto mais amplo para o seu trabalho. Em reuniões sucessivas, o nosso irmão Spinelli apresentava os melhores caminhos para o nosso trabalho, e não descurávamos de manter contato com outros grupos espalhados pela nacionalidade brasileira, como também realizávamos reuniões de discussão de resultados, a fim de alternarmos comportamentos e tomarmos atitudes compatíveis. Aprendíamos a cada dia como atender condutas tão diferentes numa sociedade em desenvolvimento, cujos valores éticos são sempre postos de lado em face dos interesses inferiores que predominam. As comunicações virtuais ofereceram uma grande contribuição na propaganda das informações que necessitavam alcançar as massas. Mesmo aí, o mau uso que se passou a fazer desse notável instrumento de comunicação facultou prejuízos inestimáveis, levando pavor a pessoas desequipadas de discernimento e outras fracas na fé religiosa, na humanidade, havendo campeonatos de fake news, ou seja, notícias falsas, em que se destacavam a difamação, a estratégia, ou melhor, as tragédias, as informações mais astuciosas e as denúncias que desarvoravam os internautas. Quando passava a imensa tempestade, teremos problemas muito graves no comportamento dos sobreviventes, com preferência em torno da autenticidade das informações, da dignidade humana, transtornos emocionais e obsessivos resultantes desses dias de isolamento social para aqueles que não estão acostumados com a vivência no lar e sempre optam por festas, balbúrdias e ações constrangedoras, contribuindo para os sofrimentos espirituais muito graves. Nosso compromisso com o dever também incluía os cuidados de natureza preventiva em relação ao período vindouro, embora ainda demore um pouco de estabelecer-se, criando bases de segurança conforme o Espiritismo para servir de apoio à construção da nova ordem social. O emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o quinto e último seria o da renovação social, exatamente esse que nos estamos referindo. No período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo cultural e doutrinário, em nossos arraiais, utilizaram da internet para apresentar consolo e diretriz, notícias do mundo espiritual e mensagens destituídas de legitimidade.
Nós vemos, meus amigos, fazendo eu um parênteses aqui, nos dias de hoje, cada absurdo que estamos vendo, em nome do espiritismo, textos e afirmativas completamente absurdas. Então precisamos estudar para que a gente possa distinguir o certo do errado. Continuando. Com o maior objetivo de aparecerem, de chamarem a atenção para o ego, do que auxiliarem no esclarecimento e socorro aos necessitados. Quaisquer notícias de oportunidade sempre oferecem espaço para os aventureiros, que esperam pela promoção de si mesmos, sem nenhum compromisso com o Evangelho, formando grupos de desinformados e de inspirados pelas trevas, numa competitividade de uns contra os outros verdadeiramente lamentável. É compreensível que isso aconteça, mas é muito preocupante constatarmos que nem mesmo o sofrimento nesses momentos desperta a sensatez, o respeito, a conduta severa e ideal. Os interesses mesquinhos suplantam um indivíduo imaturo e o atiram às lutas doentias do exibicionismo e competitividade. O espírito verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples, gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Meus amigos, faço eu um novo parênteses aqui. É muito fácil de a gente distinguir. Se esses canais de internet são pagos, o interesse é financeiro, não é informativo. Porque quem tem a caridade, quem tem o objetivo de informar sobre a verdadeira caridade, esse não cobra nada. São canais gratuitos que passam todas as informações sem nada vinculado aos bens materiais. Vamos continuar. Especialmente os médiuns devem precatar-se de revelações de pavor, porém, sempre contribuindo em benefício da esperança e da paz, de modo a estimular todos com um comportamento digno, mesmo diante de situações muito embaraçosas. A fé verdadeira sempre está presente em todos os momentos no crente, orientando-o na direção do bem e da fraternidade que deve vigir em todos os relacionamentos. A atual pandemia tem isso. É uma grande instrutora das massas, mesmo quando propicia dores inomináveis. Mas se trata de precioso recurso da vida a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Mantendo em pauta os compromissos que nos diziam respeito, não deixávamos de atender o abençoado programa de desobsessão dos indivíduos, especialmente daqueles que se dedicavam ao bem e atraem a animosidade dos espíritos impiedosos e perversos que se comprazem em afligir e degradar. Observávamos, na instituição que nos hospedávamos, o esforço contínuo dos benfeitores espirituais, dirigindo a imensa clientela que acolhia, principalmente aos responsáveis encarnados pelas bem dirigidas atividades do seu programa doutrinário, fiel às diretrizes da codificação. Observávamos, por exemplo, que o diretor-presidente, verdadeiro homem de bem, era perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominavam como justiceiros. Eram muitos daqueles que se abrigavam no grupo e se diziam injustiçados pela divindade. Através dos tempos, reuniam-se em uma comunidade de nível inferior, estruturando-se com os elementos de que podiam dispor, a fim de colimarem os objetivos que acalentavam nos sentimentos desvairados. Imitando o inferno tradicional, elegeram umas furnas próximas em uma região pantanosa, que eliminava miasmas doentios, portadoras de alimentos tóxicos, da matéria em decomposição e de muitos elementos deletérios, baseando-se nas velhas informações religiosas do passado. Ali construíram recintos dedicados a punições, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ambiente apavorante e elegeram os mais perversos entre eles para formarem o Tribunal de Justiça. Não lhes faltou a ideia infeliz de também organizar um grupo de polícia, à semelhança do que se realiza no planeta. Elaboraram técnicas de perseguição contínua em programas muito bem elaborados, com todos os detalhes que facilitam os constrangimentos e domínios sobre aqueles que têm o dissabor de serem eleitos pela sua alça de mira.
Quanto às suas vítimas, resistentes pela oração e pela conduta, seguidas e vigiadas com grosseria e continuidade, dispuseram-se a interagir com elementos psicológicos e técnicos contra elas dirigidos, tornando-se uma organização maléfica de efeitos danosos contra a sociedade por um todo e os espíritas especialmente. A questão contra os espíritas fundamentava-se normalmente num sentimento de ódio espontâneo, porque neles viu inimigos, isto é, pessoas que, dedicadas ao Mestre de Nazaré e à ética do amor, da verdade e do bem, arrastavam muito daqueles contra os quais eram hostis. Investiam, portanto, com rancor e violência, atacando os seus calcanhares de Aquiles, o ponto vulnerável que existe em todos nós, perseguindo-os com inclemência. As divinas leis permitiam tal injunção, porque os obreiros do Senhor são ainda espíritos em processo de expiação, de purificação de muitos agravos ao equilíbrio cósmicos que devem reajustar. Por sua vez, permaneciam amparados na medida em que se permitiam agir com elevação cristã ou não se deixavam induzir pelos antigos vícios nos quais eram estimulados, ou pelas chagas morais resultantes do seu comportamento atual. O que ele está deixando claro aqui? Que todos nós temos perseguidores do passado. E esses perseguidores vão ter ou não sucesso em nos prejudicar, dependendo muito do nosso próprio comportamento. Como eu disse no capítulo passado, somos caridosos, somos gentis, ajudamos aos outros, ou somos também egoístas, prejudicamos as pessoas, tiramos vantagens deles? Isso é que vai escolher a nossa companhia. Quem é que vai nos ajudar ou nos prejudicar? O nosso comportamento é que pauta as nossas companhias, positivas ou negativas. Continuando. Muitos indivíduos possuem sentimentos nobres, desejam reabilitar-se, mas por indisciplina, comodidade, não lutam com o mesmo empenho para superar as tendências primitivas e tombam nas armadilhas bem elaboradas desses estranhos personagens que se atribuem o direito do mal para a vitória e comando das vidas terrestres, uma das suas utopias, filha do orgulho e do horror. Neste momento de aflições variadas, eles próprios, os justiceiros, digo aqui eu entre aspas, denominaram o período como sendo de libertação, atacando com ferocidade os que chamavam adversários, muitos dos quais têm caído nas várias ciladas a que foram atirados, vitimizando-se por descuidos morais e espirituais. Meus amigos, eles perseguem todos aqueles que querem o bem, porque eles não o querem. Então, quando um religioso, seja ele qual for, quando uma pessoa de bem, seja ela qual for, ajuda uns aos outros, isso não interessa a eles, porque eles querem ver tudo ser frito, tudo ser odioso como eles mesmos. Então, por isso, digo aqui os espíritas, mas qualquer um que siga os preceitos de Jesus, acabam sendo prejudicados, perseguidos, mas nós temos que ser fortes, porque Jesus também foi perseguido e ele venceu. Continuamos. Por outro lado, merece reflitamos que todos procedemos de um passado nebuloso em que a opção do erro foi a nossa constante, diante das incomparáveis bênçãos a que todos chegaram no transcurso do tempo. Número expressivo, que hoje está tentando refazimento nas hostes do amor e da verdade, trazemos as chagas não cicatrizadas dos gravemes que nos permitimos, mesmo quando advertidos e comprometidos em reencarnações formosas que não soubemos aproveitar. Em marcha, no caráter, abre campo vibratório para sintonizar com esses elementos maldosos que, sem dar-se conta, são transformados por instrumentos das leis de justiça que fingem conhecer. Igualmente, estamos no momento anunciado para a mudança do planeta para a ordem superior e nos encontramos informados muito bem desse período de transição para um mundo melhor. Enquanto nos renovamos, contribuímos para a mudança da psicosfera da amada Terra, nossa multimilenária mãe, teremos que melhorar vibratoriamente, ou alucinados e sem a decisão de avançar,
sermos exilados para outro domicílio, outro planeta no sistema solar, conforme já vem ocorrendo. Essa transmigração de almas do planeta Terra para outros planetas está acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Só que agora está nos momentos finais. Eu me atrevo a dizer que essa é a nossa última oportunidade de nos mostrarmos mansos e pacíficos para podermos herdar a Terra, porque aqueles que não forem mansos e pacíficos terão que se mudar para outro planeta. Planeta esse ainda em períodos primitivos. Vai ser uma vida muito difícil os que vão mudar para lá. Mas vamos adiante. Criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes para desfrutarem da sua última oportunidade, foi o que eu acabei de dizer, estão renascendo desde alguns anos e infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, o que equivale a dizer o seu futuro espiritual. Quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente nesse momento de luzes e sombras, não temos dúvida de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacos, encontra-se no cenário do planeta. Reencarnada, que ainda prefere a manutenção do desaires e crimes horríveis que se comprazem. Então vocês estão entendendo o que está se passando nesse momento em que nós vemos tanta barbaridade? Um momento que nós vemos não só crimes comuns, mas governos fazendo guerras, fazendo intrigas, tendo atitudes terríveis. São esses espíritos, meus amigos, que estão tendo a última oportunidade de fazerem o bem. Serão banidos. Então temos que ter paciência, porque um dia, tenham certeza, nós fomos exatamente como eles são hoje. Todos nós passamos pela evolução, todos nós fomos e continuamos sendo primitivos. Então vamos nos ajudar uns aos outros, tendo piedade com eles e sendo nós mesmos resistentes ao mal, procurando sempre ser o melhor possível. Vamos seguir a leitura. Leis absurdas elaboram, a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. Lamentável ver-se o vazio existencial, a falta de interesse das questões nobres da existência e a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria, o vitimismo, assim como a desconsideração por si mesmo, através de esportes suicidas, mais exaltadores da loucura egóica, ao lado das perversões e dos seus efeitos nos transtornos emocionais, doenças psiquiátricas que se permitem. Retornados de regiões muito primitivas, sem qualquer princípio de equilíbrio e de ordem, estabelecem as mesmas regiões nos imundos recintos que vão habitar por espontânea vontade, agredindo-se e afligindo-se a sociedade com seu estado de carência e de decomposição pessoal. Verdadeiros fantasmas deambulam pelas ruas, saindo dos monturos em busca de mais uma dose, enquanto outros estão em funções administrativas e são extravagantes e irresponsáveis, geradores das situações às quais os primeiros se atiram sem pensar. Antigos soberanos e senhores poderosos, na maldade e nas dissipações, devassos que degradaram nações, povoados, multidões de vassalos, soldadescas desarvoradas, que incendiaram aldeias ou escravizaram outros povos, para se manterem na luxúria e na crueldade, voltam a administrar sob os mesmos estilos, inspirados por esses inditosos comparsas que estão no além na condição de justiceiros. Meus amigos, que descrição ele está fazendo aqui. Como são os governadores, os presidentes, os primeiros ministros que estamos vendo? Não é exatamente isso? Pessoas que insuflam a guerra
a usurpação. Meu Deus, eu vou parar de falar, porque senão eu não vou aguentar seguir a leitura. Vamos adiante. A paisagem mental de todos eles, uns na miséria econômica, outros na moral, é densa e chocante em face do número de vampiros que se assessoram, ovoides e outros indefiníveis demônios que a imaginação desequilibrada pode mentalizar e construir de maneira fluídica. A limpeza espiritual, portanto, está sendo feita, já desde algum tempo, agora no seu apogeu, sob o amparo da pandemia e de outras convulsões físicas do planeta, em ordenamento das suas camadas de equilíbrio e do seu eixo. O que ele está falando aqui? Que essas situações que nós estamos vivendo, sejam as doenças epidêmicas, sejam os cataclismas, sejam os acidentes coletivos, servem para essa separação de espíritos, os que vão embora e os que vão ficar. Mas que fique claro, não são todas as pessoas que perecem nesses acidentes, nessas situações de epidemia ou cataclismos, que vão ser expulsas. Não. Muitas delas ficarão na Terra apenas quitaram alguma coisa do passado. Mas nessa massa, muitas vão ser retiradas do planeta, certo? Continuando a leitura. Logo depois, porém, o sol do amor voltará a brilhar. A ordem substituirá o desalinho. O bem, que sempre existe, sobrepujará qualquer tipo de maldade. O ser humano, no seu habitat querido e feliz, cantará hosanas e loas ao Senhor de nossas vidas. Cabe-nos, pois, agora e sempre, permanecermos vigilantes e ativos na semeadura dos valores que constituem e mantêm a vida em todas as formas de expressão. Em consequência, a população espiritual do momento é compacta e constituída por muito sofrimento, esperando que as bênçãos do Consolador diluam as faixas densas de ódio e de dor num amanhecer de alegria e ventura, conforme nos está prometido, e assim será. Terminada a Segunda Guerra Mundial, foram destruídos alguns campos de concentração e de extermínio do nazismo, e se teve a ideia que as pessoas voltariam à sensatez, ao equilíbrio. Entretanto, o monstro das guerras continuou destruindo vidas e culturas. Novos campos de desespero têm sido criados, e os pensamentos de angústia, desespero e ausência de fé passaram a construir a psicosfera hoje mais intoxicada pelas edificações mentais dos desditosos variados. Os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antenas desses espíritos que semeiam a filosofia das ideias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres degradantes, aos quais se atiram os seus aficionados e são responsáveis pelos infinitos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. Teledirigidos por espíritos equivalentes a eles, semelhantes, que ficaram na erraticidade, ou seja, nos planos espirituais, enquanto eles retornaram ao plano terrestre, são geradores dos infinitos problemas da humanidade. Felizmente, acima de todos eles, encontra-se Jesus e a sua filosofia do amor, que corrige e ampara, sem nunca deixar a sós aqueles que o buscam na sua ânsia de serem felizes. Meus amigos, esse foi um dos melhores capítulos desse livro. Esse capítulo resume toda a nossa vivência atual. Então, que sejamos fortes, que sejamos perseverantes no bem. Não nos importemos com aqueles que estão agindo equivocadamente, sejam eles os nossos vizinhos, aqui moradores à nossa roda, sejam dirigentes de nações. Não se preocupem, que de uma forma ou de outra está tudo certo. Jesus está no leme cuidando de tudo. Eles vão embora, cedo ou tarde. Vamos todos viver um planeta de amor e paz, assim que toda essa, entre aspas, faxina for concluída no planeta Terra. Espero que estejam gostando, estejam aproveitando e estejam escolhendo o melhor caminho para cada um de nós. Abraços e até o próximo capítulo.